Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 14 de junho. Agora na Espanha, 10 horas e 23 minutos. No Brasil, 5 e 23 da manhã. Meus amigos, vamos começar a analisar a BTC pela dominância, que é basicamente o percentual que o market cap do Bitcoin ocupa em relação ao market cap de toda a criptografia. Nesse momento, o market cap da BTC ocupa 64,65% da totalidade do market cap do mundo cripto. Eu tenho recebido mensagens assim desoladoras, gente desistindo, que a dominância não para de subir. Se a gente olhar o gráfico de 6 horas da dominância, isso aqui é um padrão absolutamente baixista. A dominância está absurdamente sobrecomprada. A gente desenhou um padrão. Isso aqui é um padrão de baixa, é uma bandeira de baixa. Basicamente, a gente desenhou um mastro. Isso aqui virou uma grande bandeira de baixa. Isso aqui vai redundar numa pernada corretiva da dominância para algo em torno de 50 e tantos por cento. Se a gente pular para o diário, o gráfico da dominância, deixa eu tirar da BTC aqui, ó. O gráfico da dominância, ele parece um gráfico numa tendência de alta infinita, mas não está numa tendência de alta infinita. Tudo mudou com a eleição do Donald Trump, onde basicamente aqui, ó, em novembro de 24, quando o Trump se elegeu, a tendência de alta, na verdade, ela foi brutalmente interrompida. Deixa eu botar aqui no semanal para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui no semanal, a gente consegue perceber que houve uma alteração sísmica em novembro de 24. Olha aqui. Vamos voltar para novembro de 24. Aqui, ó, exatamente aqui, a gente perdeu essa LTA, que estava sendo desenhada desde meados de 2022. Essa linha de tendência de alta para a dominância. A dominância batia e respeitava como suporte. E agora, esse antigo suporte é a nossa resistência. O último topo para a dominância, ali em 65%, foi só um pavio superior. Os corpos reais não conseguem avançar para cima desse antigo suporte que virou uma resistência. Então, ao contrário do que alguns minerais estão falando, eu vejo cada bobajada na internet que às vezes que não dá para acreditar. Agora tem cripto-influencer dizendo que a dominância vai subir ao infinito e além. Gente, essas pessoas vivem em que planeta? A dominância, para começar, a dominância tem uma tendência geral de baixa. Antes da publicação do white paper da Ethereum, a dominância ficava entre 98% e 99%. A mera publicação do white paper da ETH fez a dominância cair para 93%. Mas, basicamente, não mudou muito. O que proporcionou uma alteração sísmica para a dominância? Foi o mainnet da ETH entrar em operação ali em meados de 2017. Olha o que aconteceu com a dominância. Caiu de 93% para 34%. Porque a Ethereum mostrou ao mundo o poder da descentralização. Aí surge qualquer um, em qualquer canto do mundo, poderia criar um token, fazer um ICO. E aí, meus amigos, olha o que aconteceu. Em algum momento, já que isso é uma característica inexorável do mundo cripto, a BTC suga a liquidez toda para ela. Mas aí veio o ciclo subsequente de 2020 e 2021, com o frenesi de NFTs, metaverso. O que aconteceu? A dominância tombou de novo. E aí, o que é inexorável no mundo cripto se repetiu. A dominância acabou, a BTC acabou sugando toda a liquidez do mundo cripto de volta para ela. E agora uma nova fenomenologia vai surgir, que é a inundação das stablecoins, que vai inundar o sistema financeiro global. Tem até uma reportagem muito... Já vou falar dos fatos. Uma pesquisa encomendada pelo governo chinês junto à Universidade de Pequim acabou acendendo um alerta nas autoridades monetárias chinesas. Os pesquisadores
da Universidade de Pequim, esses dois aqui, Deng Yun e Zhang Shui, eles, a pedido do governo chinês, destrincharam todos os potenciais das stablecoins e eles concluíram que as stablecoins são sim, a expansão global das stablecoins representam uma ameaça à liquidez da divisa fiat soberana chinesa, e eles estabeleceram premissas e, basicamente, eles estão alertando aqui, os acadêmicos chineses estão alertando que o crescimento das stablecoins é uma ameaça crescente à soberania monetária chinesa ao consagrar o domínio global do dólar num nível de eficiência de trânsito e fluidez na circulação de riqueza, sem controles estatais, que poderia consolidar ainda mais a hegemonia do dólar, como na época em que o dólar basicamente circulava ao portador, com aquelas notinhas antigas, mas agora o dólar ao portador está sendo substituído pelas stablecoins. Só que eles também destrincharam as vulnerabilidades das stablecoins. Por isso que eu estou falando para vocês. Vocês precisam ficar alertas com relação às stablecoins que vocês vão escolher quando forem desembarcar. Porque vejam o que esses acadêmicos concluíram. Os autores também consideraram as stablecoins uma faca de dois gumes. Em caso de resgates em massa, as emissoras podem ser forçadas a liquidar grandes volumes e, eventualmente, elas podem quebrar. Ele deu o exemplo da Tether, uma emissora de stablecoin, que é a maior emissora de stablecoin do mundo, e que só em títulos do Tesouro Norte-Americano de curto prazo ele já tem mais de 120 bilhões de dólares. Por que eles falam que as emissoras de stablecoins são uma faca de dois gumes, tanto para governos quanto para a saúde financeira da própria emissora? Porque uma emissora de stablecoin dessa, diante desse alerta que esses acadêmicos estão fazendo em favor das autoridades chinesas, porque foram os reguladores chineses que encomendaram essa pesquisa. Eles estão dizendo o seguinte: uma emissora como a Tether, que tem 120 bi em letras do Tesouro Norte-Americano de curto prazo, se chegar a uns pedidos de saque de 30 bi, tipo, o governo chinês pode começar a comprar a Tether agora e acumular 30, 40 bi para pedir um saque imediato desse valor. Se a Tether não entregar, haverá um despejo de Tether e ela despega de 1 para 1. Se a Tether entregar, ela vai despejar letras do Tesouro. Se essas emissoras crescerem muito, será que elas vão conseguir extrair liquidez na casa de trilhões para poder entregar os dólares? Essa é o caráter ambíguo também. É uma faca de dois gumes, porque essas stablecoins vão se transformar em ávidas compradoras de títulos públicos. E provavelmente os departamentos do Tesouro, não só americano, mas também da zona do euro, eles vão criar linha de swaps cambiais 24 horas por dia, 7 dias por semana, para essas emissoras de stablecoins poderem trocar os títulos públicos por dólares para fazer frente a resgates robustos. Mas acontece que os departamentos do Tesouro também terão que criar linhas de recompra ininterrupta desses títulos. Por isso que eu estou falando, gente, o mundo está mudando rapidamente. E aqueles que estão preocupados com a dominância, fiquem cientes de que a dominância está desenhando um clássico padrão de baixa. Isso aqui é um padrão clássico de um movimento baixista iminente. Está muito sobrecomprada a dominância nos 6 horas do diário. Por isso que eu estou falando. Vocês precisam estar embarcados nas melhores altcoins. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 categorias de agressividade: conservadora, moderada, agressiva, e em cada categoria eu subdivido nos melhores nichos setoriais. Saindo da dominância agora, pulando para BTC,
Gente, tá rolando um engolfo aqui. Um engolfo é quando um corpo real é fortemente abraçado pelo anterior, que pontifica o fim do ímpeto, no caso do ímpeto vendedor. Pontifica também o fim do ímpeto comprador. Ó, esse engolfo aqui, ó, acabou dando aso ao final desse ímpeto comprador. Agora, a gente está presenciando um engolfo de alta. O corpo real mais extenso é o que ficou para trás, é o anterior. O corpo real que lhe sucedeu está fortemente abraçado, então isso aqui fatalmente vai voltar a estressar a resistência que não foi superada. Ou seja, 110, 111 mil dólares. Agora, o que eu quero perguntar para os senhores é, com a BTC retornando a 111 mil dólares, o que vocês acham que vai acontecer com a dominância? Vai tombar. Nesse momento a dominância está caindo. E com esse evento cataclísmico, com essa iminência de uma terceira guerra mundial, a BTC basicamente nem conseguiu perder 100 mil dólares. Os minerais estão loucos da vida. Eles precisavam de uma terceira guerra mundial, de uma quase terceira guerra mundial, para ver a BTC desandar. Mas a BTC não tem força para cair, gente. Aqui no Renko, nada, absolutamente nada mudou. A gente segue dando vigência a uma onda que é a onda 5, que vai levar a BTC para 150 mil dólares. No gráfico de 6 horas, a BTC está travada no patamar da VWAP mensal. A gente mal conseguiu voltar para dentro da nossa acumulação em arco. O fundo ficou fortemente ascendente em relação à agulhada de 5 de junho. Gente, o sujeito para estar desembarcado do mundo cripto, com esse gráfico para dominância, isso aqui é digno da literatura da análise gráfica. A dominância vai tombar como uma jaca e vocês estarão fora das melhores altcoins. Gente, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ainda nos fatos, potenciais emissores de ETFs de Solana enviaram registros S1 atualizados sugerindo possível listagem. Meus amigos, não esperem o início de negociação de ETFs de Solana. É iminente. Essa reportagem está dando conta de que esses registros, esses formulários S1, é para quando eles só são preenchidos quando o ETF já está pré-aprovado. Vocês precisam desmineralizar os seus TikToks. Gente, tem um monte de suposto cripto influencer aí dizendo que a dominância vai subir ad infinitum. E o sujeito não se dá o trabalho de olhar para esse gráfico. A dominância está prestes a cair como uma jaca. E quando isso acontecer, vocês não vão conseguir pagar menos de 400 dólares por uma Solana. Vocês precisam entender o que está prestes a acontecer com o mundo. Gente, na seara geopolítica e finanças internacionais, Trump Media recebeu a aprovação da SEC para para replicar a operação do Michael Saylor e mais, para emitir um ETF de BTC no mercado à vista. Olha, às vezes eu penso que eu não vivo no mesmo mundo de alguns supostos cripto-influencers, porque como que o sujeito tem coragem de bradar aos 4 ventos que a dominância vai subir ad infinitum, que BTC já desenhou topo e barbaridade, e chorumes destilados desse nível para baixo? Gente, se a própria Trump Media, que é a empresa de capital aberto da família do Donald Trump, vai criar um tesouro corporativo de BTC, vai emitir ETF de BTC, e o sujeito está falando em topo para BTC, sabendo que a dominância está prestes a desabar e na próxima pernada da BTC, que vai levar lá até 150 mil dólares, a ETH vai desenhar uma nova máxima histórica de todos os tempos. E o que vocês acham que vai acontecer com uma Atom, com uma Vax? Gente, com 400, 500 dólares vocês não compram uma Solana se a BTC basicamente iniciar a pernada, romper 111 ali, iniciar a pernada
para 150 mil dólares. Vai ser uma paulada. As pessoas estão achando que o mundo cripto, ele opera, ele se desdobra como a B3 ou como S&P 500. Gente, aqui a gente almoça o caos para jantar selvageria. O padrão comportamental do mundo cripto são pumps espasmódicos e dumps espasmódicos. Mas no caso agora a gente está na iminência de um mega pump espasmódico. Não haverá uma janela temporal de embarque segura. E o Sam Altman, depois de muito tempo sem postar no seu blog, ele postou um artigo interessantíssimo. Ele fala de um pouco de tudo. Eu vou resumir esse artigo aqui. Basicamente, o Sam Altman ele viaja na maionese, mas todos esses vaticínios dele. Ele é o CEO da OpenAI, que é dona do ChatGPT. Pertence à mais nova safra de multibilionários. Estava lá na posse do Trump também, em janeiro de 25. A linha do tempo do Sam Altman é o seguinte: parece ficção científica, mas ele está falando sério. A AI, a partir de 2026, vai ter insights, vai acordar com novas ideias. Em 2027, robôs entrarão no mundo real. Em 2030, inteligência e energia vão se tornar tão abundantes que o preço de ambas vão convergir para uma coisa só. A superinteligência artificial é uma realidade até 2030 e será tão barata quanto a eletricidade. Gente, sou obrigado a ler um parágrafo aqui, só para vocês terem ideia do que está rolando. O texto é extenso, vale a pena ler. À medida em que a produção de dados... Porque o grande insumo da AI é energia. E os data centers, né, onde as placas ali mineram a inteligência artificial. À medida que a produção de data centers for automatizada, o custo da inteligência artificial deverá eventualmente convergir para próximo do custo da eletricidade. Até aí tudo bem. As pessoas costumam me perguntar quanto custa uma consulta ao ChatGPT. Uma consulta média ao ChatGPT, um advogado que pede para o ChatGPT fazer uma petição lá no interior de São Paulo, é 0,34 watts-hora. Aproximadamente o que um forno doméstico consumiria em 1,5 segundos, ou uma lâmpada de alta eficiência consumiria em 2,5 minutos. Ele também reportou que os data centers de AI consomem 0,000085 galões de água por cada consulta, ou aproximadamente 1/10 de uma colher de chá. Só que o mais impactante é o que ele fala agora. O ritmo do progresso tecnológico vai continuar acelerando e as pessoas serão capazes de se adaptar a quase tudo. Os momentos mais difíceis, prestem atenção nesse trecho do Sam Altman, será a extinção de categorias inteiras de empregos humanos, mas por outro lado o mundo ficará tão mais rico e tão abundante que seremos capazes de considerar novas ideias políticas. Provavelmente não adotaremos um novo contrato social. Ele está falando do contrato social de Rousseau, de uma só vez. Provavelmente não revogaremos o contrato social anterior e criaremos um novo contrato social. Mas mudanças graduais, talvez mais rápidas do que nós imaginamos, vão se transformar em algo grandioso. E aí ele vem. Ele só tem um problema nessa fantasia utópica do Sam Altman. Eu tenho certeza absoluta que a AI vai criar esse ambiente de abundância que ele fala, né? Com certeza. Se você parar para pensar que em pouco tempo a primeira leva o primeiro milhão de robôs humanoides será... Ele até fala disso. O primeiro milhão de robôs humanoides será feito à moda antiga. Nós, humanos, vai ser uma produção automatizada em algum aspecto, mas nós, humanos, ainda vamos aparafusar o primeiro milhão de robôs humanoides. Só que o segundo milhão de robôs humanoides... Porque esse primeiro milhão de robôs humanoides
vai assumir basicamente todas as funções humanas. Uma cadeia de suprimento, desde a mineração, extração do minério, dirigindo caminhões, administrando fábricas. E o segundo milhão de robôs humanoides vai construir robôs humanoides. E aí a gente vai entrar numa era em que AI, mais eletricidade, mais robôs humanoides, vai criar uma era de superabundância. E tudo isso vai convergir para um mega barateamento. Só que o que o Sam Altman não está considerando é a briga pelo poder. Porque isso é poético, falar que tudo vai ser abundante, né? A AI vai assumir toda a cadeia de produção. O primeiro milhão de robôs humanoides a gente ainda vai aparafusar, mas o segundo não vai precisar nem mais de ser humano. E tudo vai convergir para um custo cada vez menor. Tudo vai se resumir a energia elétrica, nas falas dele. E aí, em algum momento, a Super AI vai lançar uma rede de satélite, vai cercar o Sol com satélite, vai refletir tudo aquilo para algum ponto aqui ou em Marte, enfim, e a energia vai ser quase gratuita. Vamos sonhar igual o Sam Altman está sonhando. Aí ele fala em reescrever o contrato social como ele está falando ali. Bonito para inglês ver, é poético, mas improvável. Gente, vocês precisam entender o seguinte. O Estado... Vocês já ouviram falar em deflação tecnológica? Deflação tecnológica é o fenômeno em que o avanço da tecnologia, especialmente com a AI agora, reduz drasticamente o custo das coisas de produção e de distribuição de bens e serviços, que deveriam ficar mais baratos. Mas vocês sabiam que desde o advento da AI, a propulsão de embarcações ganhou uma eficiência de 25% a 30%, aquele ângulo de ataque das hélices de navio, desde o advento da AI, teve a eficiência aumentada entre 25% e 30%. Agora tem propulsores inteligentes, né, que são praticamente turbinas inteligentes. Mas enfim, alguém viu o preço do iPhone diminuir ou o preço de alguma coisa diminuir? Ninguém viu. A deflação tecnológica, que é a redução drástica do custo de produção por conta do avanço tecnológico, ela não chega no bolso de vocês porque o Estado se apropria. O Estado, ele expropria a deflação tecnológica, imprimindo papel moeda. Apesar de toda essa abundância tecnológica, o custo de vida segue aumentando e vai seguir aumentando. Isso acontece porque o Estado intercepta, expropria e com emissão monetária, ele basicamente, o Estado ele absorve a abundância vinda da tecnologia. E como que o Estado expropria a deflação tecnológica? Basicamente, emitindo papel moeda e sustentando dívidas que nunca vão ser pagas. Conclusão, a deflação tecnológica deveria tornar a vida mais barata, simples e abundante, mas o Estado é um motor oculto de poder, arrecadação e controle. Basicamente, o Estado não vai permitir essa abundância toda que o Sam Altman está sonhando. Quanto mais a tecnologia entrega abundância, mais os estados soberanos precisam imprimir papel moeda para manter uma escassez artificial e todo mundo sob controle. O que o Sam Altman quis dizer, mas ele é só um bilionário poeta. Ele esqueceu de considerar o seguinte: a escassez forçou a coordenação. Lá, vamos pegar o livro lá do Harari, lá, o Homo Sapiens, há 10 mil anos atrás, sei lá quando. Foi mais ou menos há 10 mil anos atrás, quando a nossa espécie resolveu domesticar plantas e animais por conta da fome e do frio, precisava da pele dos animais, precisava de planta para comer, precisava de carne de animais, aí ele resolveu domesticar plantas e animais. A escassez forçou uma coordenação, porque para você domesticar plantas e animais é preciso coordenação. Só que o que o Sam Altman não sabe é que a coordenação é a tataravó das instituições. Elimine a escassez, se você eliminar a escassez, você destrói a ambição.
Gente, o status e a recompensa, independente do esforço, colapsa elites, colapsa governos, colapsa o poder. Se todo esse mundo de abundância que o Sam Altman está sonhando, por isso que eu fiz questão de analisar com vocês esse artigo do Sam Altman, para vocês verem em que mundo distópico esses bilionários vivem. Eu vou repetir, os estados soberanos vão se apropriar de toda essa abundância tecnológica que a tecnologia vai permitir. E só há uma maneira de vocês capturarem a abundância tecnológica. É através do Bitcoin. O Bitcoin é a única proteção que o sujeito tem para capturar a deflação tecnológica. É a única proteção que ele tem de capturar a deflação tecnológica e ficar imune à expropriação dessa deflação tecnológica pelo Estado. Esse mundo de abundância ao qual o Sam Altman se refere só vai ser vivido por quem tiver Bitcoin. Eu vou repetir, esse mundo de abundância que o Sam Altman fala no artigo dele, em que tudo vai tender a ter custo zero, só vai ser realidade para quem tiver Bitcoin. Na verdade, quem tem Bitcoin vê tudo virando zero. Porque quando eu comprei a minha primeira Bitcoin, lá em 2013, eu paguei, sei lá, menos de $100, menos de cento e poucos dólares. Agora, o sujeito que então, para mim, o dólar não vale nada. Porque eu precisava de centenas de bitcoins para comprar um carro. Hoje, com uma bitcoin, eu já posso comprar imóveis. Esse mundo de abundância ao qual o Sam Altman se refere só vai ser gozado, vivido, experimentado por quem tiver Bitcoin, porque vai estar imune à expropriação da deflação tecnológica pelos estados. Gente, vocês precisam entender que esse momento que o mundo está vivendo, ele é especialmente impactante, porque é um catalisador geopolítico monetário. Essa iminência de uma terceira guerra mundial é um catalisador geopolítico monetário. Se vocês estiverem desembarcados das melhores altcoins, vocês não vão conseguir multiplicar a quantidade de BTCs que vocês têm. Eu vou repetir. Esse período em que a dominância cai como uma jaca é um período temporalmente muito curto. Se a gente pegar o gráfico, vamos pegar o gráfico de novo semanal da dominância, ali é os 6 horas que está num padrão de baixa brutal, a dominância vai cair. Se a gente pegar desde 2013 aqui, ó, olha quantas semanas a dominância desaba como uma jaca. No ciclo de 17 e 18, foram só 52 barras de uma semana. No ciclo subsequente, a dominância caiu expressivamente por 86 barras. Mas a queda contundente foram só 21 barras. E agora, eu não acredito que vá passar de 30 barras. Pode até bater 40 barras de uma semana, candles de uma semana. Gente, isso é um período muito curto. Depois a BTC fica um longo período absorvendo toda a liquidez do mundo cripto de volta para ela. E no final das contas, essa abundância de bens, serviços, riqueza infinita, que vai ser toda ela expropriada pelo Estado, só vai ser surfada por quem tiver Bitcoin. Gente, eu insisto com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Daqui a pouco eu volto, vou fazer a Vax, Solana, Atom, Polkadot. Quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.